Semana Mundial do Meio Ambiente, a Verbo Jurídico preparou uma entrevista especial sobre como está o mercado de trabalho na área do direito ambiental. Para conversar sobre esse assunto, contamos com a presença do promotor de justiça na defesa do meio ambiente, doutor e mestre, professor Daniel Martini. Olá, doutor Daniel. Olá, tudo bem? Sabemos que a questão ambiental é um dos temas mais discutidos hoje, tornando-se uma tendência. Gostaríamos de saber, então, como está o mercado de trabalho do direito ambiental e quais as vantagens que o profissional terá ao escolher essa especialização. O direito ambiental passa por um momento ímpar, um momento de afirmação enquanto disciplina, um momento de comparecimento nos mais diversos concursos públicos e provas que se apresentam, e na atuação prática do profissional, cada vez mais um destaque para as atividades para a resolução extrajudicial dos conflitos. Então, o profissional da área do direito ambiental deve estar preparado não somente para a judicialização do direito ambiental, e sim, e principalmente, eu diria, para a resolução extrajudicial dos conflitos, para uma atuação preventiva na área ambiental. Além disso, o direito ambiental passa por uma afirmação importante jurisprudencial, ou seja, os tribunais estão cada vez mais decidindo e afirmando o direito ambiental e os seus princípios, e ainda no âmbito legislativo, o direito ambiental também passa por uma afirmação nesse aspecto, no sentido da introdução de marcos regulatórios importantes. Nós temos um cabedal de leis recentes que afirmam, a tutela, a proteção do meio ambiente e seus diversos bens, microbens ambientais que compõem o macrobem, que compõem o todo, que é de titularidade difusa, que é de todos, que não é de ninguém, na dicção do artigo 225 da Constituição Federal. Existe alguma carreira de destaque hoje no direito ambiental? E o que aponta o mercado para o futuro dessa área? Não há dúvida, eu aponto para um crescimento da advocacia em matéria ambiental, mas ainda e sempre o Ministério Público como o principal ator na tutela e defesa do meio ambiente. É sua função institucional e constitucional a proteção, a tutela do meio ambiente através dos mecanismos que dispõe a ação civil pública e cada vez mais o termo de ajustamento de conduta com a resolução extrajudicial dos conflitos. Então, as carreiras jurídicas ligadas ao Ministério Público, tanto federal quanto aos Ministérios Públicos estaduais, cada vez mais relevam em importância e trazem o direito ambiental como um tema importante, sobretudo no eixo dos direitos coletivos e difusos, cada vez mais dando uma importância maior para a disciplina do direito ambiental no concurso público e na atuação prática. Então o destaque é, sem dúvida, ao Ministério Público como principal ator da tutela do meio ambiente. No Brasil, nós temos uma grande área de recursos hídricos e uma abundância de recursos naturais. Quais os instrumentos de uma política ambiental que podem ser utilizados para uma tutela efetiva do meio ambiente? Essa é uma pergunta importante, porque assim como eu aponto a afirmação da disciplina do direito ambiental, nós temos também uma nova tendência no que diz respeito aos instrumentos de política ambiental. Estamos acostumados a utilizar como instrumentos de política ambiental unicamente instrumentos de comandos e controle, ou seja, leis e penas. E a nova tendência do direito ambiental é a utilização de outros instrumentos, principalmente os instrumentos econômicos de tutela ambiental. No campo dos recursos hídricos, por exemplo, a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos reconhece que o recurso hídrico é um bem dotado de valor econômico e institui como instrumento para a realização dessa política a cobrança pelo uso do recurso hídrico. Hoje o que nós pagamos na nossa conta de água é a distribuição, a coleta, a distribuição e o tratamento da água. Agora, nós não pagamos pelo uso do recurso hídrico, que significa
internalizar a externalidade ambiental. Quer dizer, nós temos que, com base no princípio do poluidor-pagador ou do usuário-pagador, princípios importantes do direito ambiental, nós temos que determinar que o bem ambiental tenha não só um valor econômico, mas que nós reconheçamos isso a fim de evitar o exaurimento pelo uso indiscriminado desse bem. Se o bem estiver disponível para todos, sem um ressarcimento, sem a contrapartida de quem utiliza esse bem ambiental, tendencialmente, como nós vemos na prática, ele será levado ao exaurimento. Portanto, os novos instrumentos tendem a ser instrumentos econômicos, né, em que a lei venha reconhecer, não só a lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, também dos resíduos sólidos, né, que o bem ambiental é um bem dotado de valor econômico com uma finalidade específica, evitar o exaurimento desse bem. Para encerrar, vamos conversar um pouco sobre o direito ambiental e os concursos. Quais os pontos que mais aparecem nas provas? E qual a dica que o doutor deixa para quem está se preparando para essas provas? Importante isso também. Assim como eu falo que nós vivemos um momento de afirmação, eu diria o melhor momento do direito ambiental, um momento de afirmação jurisprudencial, por exemplo, matérias que agora chegam ao Supremo Tribunal Federal, agora recentissimamente, o Supremo Tribunal Federal está discutindo, reconheceu a repercussão geral sobre o princípio da dupla imputação, ou seja, a necessidade de as ações penais contra pessoas jurídicas também correrem contra pessoas físicas. Aqui, tendencialmente, em duas decisões recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui do Rio Grande do Sul, nós vemos uma mudança jurisprudencial nesse sentido. E a matéria agora chega ao Supremo Tribunal Federal. Temos um recurso, uma decisão importante do STJ, do ministro Herman Benjamin, o recurso especial 1.198.727, que é verdadeiramente uma aula de responsabilidade civil ambiental. Eu recomendo a leitura desse acórdão a tantos quantos se interessem pela área e estão pleiteando um concurso público. Bem, tendencialmente no campo legislativo, o que nós temos? Nós temos a Lei Complementar 140 de 2011, a chamada Lei das Competências Ambientais, que regulamenta o artigo 23 da Constituição Federal, no sentido de atribuir competências aos diversos entes da federação, não só, mas principalmente com relação ao licenciamento ambiental. O que cabe a quem? Uma atividade, um licenciamento, um empreendimento, um licenciamento. Matéria importante, presença certa nos próximos e como foi nos últimos concursos públicos em que o direito ambiental compareceu. Além disso, nós temos também o novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, uma lei, de certa maneira, atribulada, que foi objeto de veto pela Presidente da República, edição de medida provisória, e agora objeto de 3 ADIs, 3 ações diretas de inconstitucionalidade, porque diversos artigos, segundo o entendimento do Ministério Público que ajuizou estas ações, diversos dispositivos que retrocedem em matéria de proteção ambiental, ou seja, com base num princípio de direito ambiental, princípio da proibição de retrocesso ambiental, o Ministério Público questiona diversos dispositivos que trazem uma proteção insuficiente e inferior com relação à legislação anterior. Estamos aguardando para ver como vai ser a posição do STF. E temos observado também nos concursos públicos, reiteradamente, o comparecimento do direito ambiental, digamos assim, como matéria geral, ou seja, os princípios gerais de direito ambiental. O STJ afirma cada vez mais a importância na interpretação das normas ambientais, a aplicação dos princípios.
não só regras, como, sobretudo, a aplicação dos princípios como instrumento hábil e importante de auxílio à interpretação e como fundamento das decisões dos tribunais superiores. É uma tendência inegável, né? Princípios que vêm lá desde a Conferência de Estocolmo de 72, por isso o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? A abertura da Conferência de Estocolmo, comemoramos agora recentemente. Ali começaram a surgir os princípios, afirmados depois pela Conferência do Rio de 92 e depois transpostos para a legislação interna de cada país. Por isso se diz que o direito ambiental, atenção a isso, o direito ambiental nasce como uma disciplina internacional, no âmbito do direito internacional, e depois é uma disciplina que vem transposta ao direito interno, naqueles pontos que foram afirmados no direito internacional. Obrigada, Dr. Daniel. O especial Semana do Meio Ambiente fica por aqui. Não deixe de conferir nossa promoção exclusiva na pós-graduação de Direito Ambiental. Matricule-se de 5 a 15 de junho e ganhe um iPad, 30% de desconto e o livro Direito Ambiental Série Concursos. Verbo Jurídico. Quem conhece, sabe a diferença.